Oi, gente, tudo bem? Eu sou Luciano, sou aluno aí no doutorado, no programa de pós-graduação em Arte, Educação e História da Cultura, e estou apresentando aqui meu projeto de pesquisa que foi inicialmente aceito para que eu fizesse parte do programa. E o título é O Cinema de Glauber Rocha e a Música de Ângela Maria, possíveis influências protestantes na cultura e na arte brasileira do século XX. Tentei fazer os slides, deu um probleminha aqui. Esse projeto de pesquisa ele pretende investigar, do ponto de vista histórico, cultural e artístico, a possível influência do protestantismo na obra cinematográfica produzida pelo cineasta Glauber Rocha, que ele é de origem religiosa protestante, batista, e do mesmo modo Ângela Maria, né, que também é batista. Eles são oriundos desse protestantismo chamado de missão. O protestantismo de missão é diferente do protestantismo de migração, né? A gente tem os exemplos de protestantismos de migração, por exemplo, quando os alemães vieram para o Brasil em 1824, a convite da coroa, que habitaram especialmente a região de Petrópolis e também o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. O protestantismo de missão vem em outro contexto, a partir de 37 com os metodistas, 55 com os congregacionais, depois 59 com os presbiterianos, 71 e 81 os batistas. E no caso eles são dessa origem aí, né? A minha justificativa é que quando a gente lida com essas pesquisas, a gente percebe que há pouca pesquisa nesse particular, né? Pensando a influência protestante na cultura e na arte brasileira. A gente tem discutido cultura e arte, educação, né, na sociedade de modo geral, geralmente sob um viés marxista, weberiano, durkheimiano, e em alguma medida marginalizando ou mesmo ignorando a presença, por exemplo, jesuíta do século XVI, a presença de Maurício de Nassau, né, no século XVII, de 37 a 44, quando traz toda uma comitiva artística que reconstrói a cidade do Pernambuco, ou melhor, a cidade do Recife, todo aquele contexto pernambucano que era mais extenso do que se tem hoje. E, para além disso, a gente percebe que mesmo nas universidades falta pesquisas que façam esse tipo de conexão, né? E em sendo assim, a gente tenta argumentar que a história desses movimentos ela é pouco revisitada, né? Quando se pensa em artes, quando se pensa em educação, em cultura, ou mesmo sociedade de modo geral. Então a nossa justificativa se dá por aí, nesse aspecto. A gente tem referências importantes, né, de protestantes brasileiros desde muito lá atrás. Tivemos um presidente, Café Filho, tivemos meados do século passado, tivemos o grande sociólogo Gilberto Freire, enfim, que era de origem católica, depois converteu ao protestantismo batista. Enfim, outra questão que é posta aqui é sobre as fontes, né? Nós temos aqui, pelo fato de tratar de dois artistas, bastante conteúdo, né? Essas fontes podem não ser extremamente úteis e serão. A Glauber Rocha, antes de ser um cineasta, era um jornalista, ou concomitantemente era também jornalista. Aliás, Ivana Bentes vai dizer que ele ficou muito mais tempo atrás de uma máquina datilográfica do que de uma câmera de filmagem. De todo modo, nós temos muito material, muitas entrevistas, muitos textos que ele produziu, e, para além disso, entrevistas que ele cedeu e biografias que foram produzidas dele, né? João Carlos escreveu uma bibliografia que se pretendia exaustiva, né? Um volume espesso sobre a vida dele. Temos Nelson Motta, que escreveu A Primavera do Dragão, enfim, e outros tantos textos. A própria Ivana Bentes organiza um livro sobre as cartas que ele escreve, mais de 170 cartas. E Ângela Maria não foi muito diferente, embora a produção menor, ela também era uma artista muito exposta, muitas entrevistas e também, evidentemente, Glauber. Temos os filmes dele e em Ângela Maria nós temos a sua música, né? Esse trânsito tão diverso que ela teve em diversas
estilos musicais e cantor de tudo, né? Como hipóteses, nós entendemos que, embora o Glauber Rocha ele tenha um viés mais político, mais engajado politicamente, ele faz um cinema de denúncia, né? Entende que o cinema brasileiro é um cinema que deve expor as realidades do Brasil e não disfarçá-las, não expor o Brasil como um lugar exótico para simples visitação de turistas, mas denunciar aquilo que está mais premente, que é a fome, a marginalidade, o analfabetismo, baixa renda, as doenças, etc. Por outro lado, a gente vê que Ângela Maria não tinha essa preocupação, a questão dela era cantar, né? E o meio cultural das igrejas, ele é o que possibilita, muitas vezes, a pluralidade nos desenvolvimentos culturais. A gente percebe meninos e meninas desde muito jovem aprendendo a cantar, aprendendo a tocar instrumento, aprendendo a interpretar, aprendendo a administrar situações, a organizar eventos por conta dos seus contextos que são oriundos de igrejas evangélicas. Então, especialmente os mais pobres têm recursos importantes dentro dos contextos evangélicos, e essa também é uma hipótese que nós temos, né? Então, uma característica peculiar desse protestantismo seria não necessariamente um engajamento político, mas através dos seus próprios recursos viabilizar vida cultural que participam das comunidades, né? A relação que existe entre o tema e a nossa linha de pesquisa é clara, né? Porque a gente lida com cultura, com arte dentro dos contextos contemporâneos, e os nossos objetivos é analisar a história do cinema novo a partir de Glauber Rocha e a história da canção interpretada por Ângela Maria, por parte das suas produções culturais, e com essa investigação mapear, né, dentro do universo da exposição de ambos os artistas, se o seu contexto religioso contribuiu para suas produções artístico-culturais e identificar ou tentar identificar essas contribuições. Nossa metodologia é uma análise do cinema e da música que é bastante visitada, né, enquanto essas duas categorias de arte são bastante visitadas em suas metodologias. Por exemplo, nós temos Marc Ferrot, que é talvez o primeiro da escola de análise que pensa o cinema. Também temos Michel de Certeau, o próprio semiotista Umberto Eco, que nos ajuda também nessas análises. E além de pensando em música, José Tinhorão, brasileiro, e o cinema ainda, né? Laurent Debois, Bernadette, que vai também nos ajudar com esse particular. Na realidade, nós temos essas questões sendo colocadas aqui quando a gente pensa na questão da relação e da metodologia, né? Esta seria a nossa exposição. Temos aqui uma ampla bibliografia e ficamos à disposição para quaisquer novas interpelações ou questionamentos. Podemos ter titubeado aqui no nome e no outro, mas o grosso da nossa pesquisa está aí. Muito obrigado pela paciência, ficamos à disposição.